Teológico Batista do Sul do Brasil, e seja muito bem-vindo a este curso sobre como apresentar as 4 lições no Evangelho de João. É um material extraordinário para a apresentação do Evangelho a alguém interessado em conhecer mais sobre Jesus. Então, o que nós vamos fazer aqui, numa única aula, é mostrar quais são os princípios, as dicas sobre como fazer este estudo bíblico com alguém nessas condições. Vamos lá? Eu vou compartilhar aqui os slides e a gente começa assim, então, a nossa aula. Como apresentar as 4 lições no Evangelho de João. Olha que coisa legal. Primeira questão que precisamos lembrar é que o estudo do Evangelho de João não está desconectado daquilo que chamamos de relacionamento discipulador. Só relembrando aqui os elementos do relacionamento discipulador, nós podemos citar aqui o relacionar-se, o acolher, né, que vai vir logo em seguida, o interceder, o zelar pela pessoa, o ensinar o evangelho e a solicitação de contas. Eu queria recomendar a você estudar mais sobre o que é o relacionamento discipulador para entender como o evangelho de João, as 4 lições, se encaixam nisso. Mas aqui apenas uma breve palavra a respeito. Você sabe que para fazer um discípulo não é só estudar a Bíblia um encontro por semana ou por dia. É necessário conviver com a pessoa, acolher a pessoa num círculo de discípulos. Geralmente fazemos isso por meio do pequeno grupo multiplicador, interceder, orar pela pessoa, zelar, cuidar dela de modo integral, não apenas naquilo que comumente chamamos de vida espiritual. O ensino do evangelho, que também não é só o evangelho de João. Nós ensinamos o evangelho com a nossa vida, com o nosso exemplo, com orientações ocasionais, respondendo dúvidas, com palestras, levando a pessoa para ouvir a palavra de Deus no domingo, no culto. De diversas formas nós podemos ensinar o evangelho. E o evangelho de João, as 4 lições, são uma forma, por isso que eu coloquei aqui em amarelo, porque nós estamos aqui no coração do relacionamento discipulador, que é a apresentação, o anúncio do evangelho, que faz parte também do processo de fazer um discípulo. E solicitar contas, que tem a ver com impulsionar a pessoa para continuar crescendo, fazendo boas perguntas e não deixando que ela fique estagnada. Então, se você marcou com ela para estudar o Evangelho de João, e se por acaso ela não puder, ela desmarcou por qualquer motivo, você pode perguntar, olha, o que aconteceu? Teve alguma dificuldade e tal? E assim você vai levando a pessoa a não ficar parada. Esse é o objetivo da solicitação de contas. Você pode reparar que essas palavrinhas formam um acróstico raízes, que é o aprofundamento do relacionamento discipulador. Então, apenas essa contextualização do que é o RD, não é? Dentro do escopo da evangelização discipuladora e onde se encaixa o Evangelho de João dentro de todo esse contexto. Em que situações cabe o Evangelho de João? O Evangelho de João, ele serve tanto para pessoas que nós encontramos nas ruas, que evangelizamos, ou que se decidem numa cruzada evangelística, num culto, pessoas desconhecidas, aquelas pessoas que não vieram por meio de um processo discipular. Elas chegaram até nós, seja porque a abordamos na rua, no táxi, no ônibus, ou até mesmo em um evento. E a partir dali, nós vamos perguntar àquelas pessoas se elas querem estudar um pouco mais sobre Jesus. Então, o Evangelho de João cabe nessa situação, como, por exemplo, numa ação Jesus Transforma, ou numa campanha de evangelização de rua, pessoas que vamos conhecer quando oferecemos a elas ouvirem um pouco da palavra de Deus. E é isso nós conectamos o estudo bíblico, mas não apenas. Nós podemos estudar o Evangelho de João, as 4 lições, com alguém interessado em conhecer mais de Jesus dentro de um RD. Então imagine a pessoa que você quer alcançar para Jesus, você já está no processo de oração, de apresentar o testemunho pessoal, de falar de Jesus, convidá-la para estar mais perto de você, numa refeição, num jantar, na sua casa, onde for, e aí chega um momento em que você vai perguntar, você gostaria de compreender um pouquinho melhor sobre o Evangelho?
Você toparia estudar comigo 4 lições baseadas no Evangelho de João para entender um pouquinho melhor quem é Jesus, qual foi a sua missão, o que ele veio fazer por nós? E 4 lições nós entendemos serem o ideal para esse compromisso inicial de alguém com a fé, não é? Se fossem 12, 13, 15 lições, talvez seja um compromisso muito de longo prazo que a pessoa não tenha ainda uma profundidade nesse RD, nesse relacionamento explorador, para aceitar. Então, 4 lições em 4 encontros é o ideal para uma primeira oportunidade, um primeiro contato dessa pessoa com o Evangelho num estudo bíblico. Agora vamos conhecer então o material. Eu vou ampliar aqui para você ver direitinho. O Evangelho de João, na nova versão feita aqui em 2021 para a nossa Semana Nacional de Evangelização Pessoal no mês de outubro, começa com uma página de apresentação com a mensagem que é o tema da nossa campanha de 2021, Jesus Cristo é a única esperança. Essa mensagem fala sobre a esperança que só há em Jesus e convida a pessoa para estudar o Evangelho de João. Ela pode fazer isso sozinha, lendo o Evangelho, acompanhando as orientações, ou na companhia de outra pessoa, fazendo as 4 lições. A capa do Evangelho de João ela pode mudar, não é? Nós podemos fazer outras capas, tem igrejas que até fazem a encomenda de capas personalizadas do Evangelho de João. Mas esse que nós chamamos de miolo, ele vai continuar ainda por um bom tempo nessa nova edição que foi feita agora, revisada para outubro de 2021. Então vamos lá. Seguindo aqui o Evangelho de João. Então você já viu que quando a pessoa abre, já está de cara ali com a mensagem de que só há esperança em Jesus Cristo. Depois, nós vamos ver aqui o texto do Evangelho de João. Ela começa falando ali, a abertura, como vocês sabem, o prólogo de João, falando sobre Jesus, o verbo encarnado. Então, é o texto. O texto do Evangelho de João está integralmente ali. Nesse texto, vocês vão reparar que tem esses números maiores ali. Esses números grandes que ficam na margem externa, sempre externa do papel. Número 1, 2, que vai levando aos outros números. Então, quando tem ali o primeiro número, que está em João 3,16, que você conhece o versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a pessoa lê o número 1, ela vai lá embaixo no rodapé, que tem lá uma mensagem que diz: Deus é amor, ele ama cada um de nós e deseja tal, 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 tal. Vá para o número 2, o número 2 está na mesma página. Aí depois, quando ela lê o número 2 vai levar para o número 3, que está já em outra página. Então, esta é uma forma da pessoa estudar o Evangelho de João sozinha. Não é isso que você vai fazer ao ministrar as 4 lições. Mas se a pessoa receber o Evangelho de João ocasionalmente, sem um contato mais profundo, ela pode, seguindo esses números, fazer uma trilha, um caminho no Evangelho de João até culminar com um apelo evangelístico ao final. Então, aqui já está o número 6, que é o último número. No último número, já ali no capítulo 20 de João, penúltimo capítulo, diz assim: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados e está vivo? Então percebam que essa mensagem já vai dando um desfecho para esse estudo, esse autoestudo, vamos dizer assim, do Evangelho de João para aquela pessoa que pega o material e não tem ninguém para acompanhá-la. Então, para conhecer o material, nós temos a mensagem inicial, nós temos esse texto do Evangelho com esse roteiro autoexplicativo. Depois, nós vamos ter as 4 lições. Essas 4 lições foram produzidas há bastante tempo, mas atualizadas há alguns anos, com a ajuda da missionária Simone. Eu e ela fizemos essa alteração, essa atualização. E resolvemos, então, ordenar as lições desta forma.
Jesus, a verdade que me liberta. Jesus, a luz para o meu caminho. Jesus, o meu único Salvador. Jesus, o dono da minha vida. Então, essas lições têm um sentido, elas têm uma razão de ser. Primeiro, a lição ataca o relativismo dos nossos dias. Quem tem autoridade para falar a verdade? Onde está a verdade? Diante de tantos caminhos, tantas opções, tantas vozes, como eu sei que Jesus tem autoridade para dizer a verdade sobre a minha vida? E essa primeira lição, então, ela vai abordar esse tema da verdade em Jesus. Jesus é a verdade que liberta. Todo o resto é mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a pessoa percebe que Jesus tem essa prerrogativa de ditar a verdade para a sua vida, ela está preparada para a segunda lição. Jesus, a luz para o meu caminho. E aqui entra uma abordagem, especialmente a partir de João capítulo 3, quando Jesus falou que a luz é o que revela o pecado. E tem gente que não gosta de vir para a luz para não ser reprovado. Então, essa lição fala sobre pecado, sobre reconhecimento de pecado e a necessidade do arrependimento, assim preparando a pessoa para a terceira lição, que fala do plano de salvação. Fala da morte de Cristo como o nosso Salvador, o Salvador dos pecados. Então, primeiro, a questão da verdade. Segundo, o pecado. Terceiro, a salvação, a redenção que Cristo nos traz por meio de sua morte. E a quarta lição fala do senhorio de Cristo, a ressurreição de Cristo e sua autoridade para mandar em nós, a sua autoridade como nosso dono para ser o nosso Senhor, o nosso guia, e nós servos dele, a necessidade das pessoas renderem sua vida a Cristo em virtude de sua ressurreição e sua glorificação. Então percebam que as 4 lições foram feitas de modo concatenado para gerar um conhecimento progressivo do Evangelho, a fim de que, ao final, a pessoa tenha condições de crer no Evangelho, obviamente, com o auxílio da graça, com a ação do Espírito Santo. Então, a primeira lição, ela começa com uma tirinha. Essas tirinhas acompanham todo o início de lição. Todas as 4 lições começam com uma tirinha. Vocês sabem o que é tirinha? Em jornal tem tirinha, como se fosse uma história em quadrinhos curta que traz algum princípio de uma forma curiosa, de uma forma bem ilustrada. Então é muito importante que você leia essas tirinhas, compreenda o sentido delas, para você poder explicar. Mas foi uma forma de quebrar o gelo para iniciar um estudo bíblico. Essas tirinhas foram ilustradas por um desenhista chamado Gustavo Amaral e ficaram muito bem feitas ali, não é? Nós planejamos essas tirinhas junto com a nossa equipe e elas falam de uma situação inusitada que vai nos ajudar a compreender a questão que será resolvida pelo estudo bíblico. Então, leia a tirinha. Então, tem o título, o versículo-chave, a tirinha. Nesse momento, você vai pedir a pessoa para ler e para dizer o que ela interpretou, o que ela entendeu daquela tirinha. E isso vai levar aqui uma conversa de 1 minuto ou 2, compartilhando sobre aquilo que se entendeu desse pedaço aí de desenho e de informações, que é essa tirinha que ocupa a primeira página de cada lição. Na sequência, tem um texto e depois perguntas, sempre baseadas num versículo do Evangelho de João. Então, não é necessário abrir nenhum outro texto da Bíblia. Se quiser fazer isso, faça. Mas o Evangelho de João, essas 4 lições, são preparadas para aquela pessoa que não tem contato com a Bíblia, não sabe abrir a Bíblia, não sabe encontrar os versículos nela, mas tem tudo ali, no próprio Evangelho de João, para responder as perguntas da lição, as perguntas que são propostas. Então você vai reparar ali que tem a primeira lição, que fala de João capítulo 18, 38, e já diz a página em que o versículo está. Então a pessoa vai ler a pergunta, vai lá na página correspondente ao versículo e então responder aquela pergunta.
ela pode pronunciar a resposta para você, mas o ideal é que ela também escreva nessa linha que está ali. O Evangelho de João é feito num tipo de papel que pode receber a caneta ou lápis, e assim a pessoa vai escrevendo. A minha sugestão é que você ouça a resposta. Se a pessoa respondeu bem, você elogia e fala: excelente, escreva aí sua resposta, tá certo? Se a pessoa não soube responder ou não respondeu muito bem, você pode refazer a pergunta de outra forma para que ela escreva no papel a partir daquela que foi uma resposta satisfatória, vamos dizer assim. E assim a lição vai seguindo. Cada lição tem aproximadamente 4 ou 5 páginas. Então, olha aqui, essa já é a página seguinte. No final da lição, tem uma recapitulação que a pessoa pode ler em voz alta. Então, é muito simples, você vai lendo linha após linha e a lição já vai dizendo para você o que você tem que fazer em seguida. É uma pergunta? É um comentário? Então, não precisa trazer muita coisa de fora. Para ministrar o Evangelho de João, você não precisa ser um profundo conhecedor da teologia do Evangelho de João. Claro que isso vai ajudar, mas você não precisa saber as palavrinhas no grego, não precisa ter feito um seminário, não precisa ser um seminarista, e muito menos ter um mestrado ou doutorado em literatura joanina. Basta você ler e entender o Evangelho de João. Ele é muito simples. Eu creio do fundo do meu coração que todo cristão, todo batista pode ministrar os estudos do Evangelho de João. Se surgir uma dúvida e você não souber responder, anote a dúvida, procure o pastor ou alguém que tenha mais conhecimento para sanar essa dúvida no encontro seguinte, tá bom? Mas o Evangelho de João é muito simples de ser estudado, de ser ministrado. Essas lições são para serem bem simples mesmo. Inclusive, no processo de atualização que fizemos há alguns anos, reduzimos a quantidade de perguntas para aproximadamente 10 perguntas, para que esse estudo todo leve aí, no máximo, 40 minutos. Ao final de cada lição tem uma oração. Antes, a oração era apenas no final das 4 lições. Agora, em cada lição, você pode conduzir a pessoa a ler essa oração e recitar essa oração. E na sequência, tem ali um QR Code para um vídeo muito especial que o Felipe Gramajo gravou, em que ele comenta a lição. Então você vai reparar aqui, ó, no final da lição tem o QR Code. Você sabe o que é o QR Code? É um código, é uma imagem onde você vai apontar o seu celular e ele já vai direcionar para o site. No caso, uma página do YouTube, onde o vídeo já está lá, já foi colocado lá, o upload do vídeo, ele já está lá, a pessoa vai assistir esse vídeo. A minha sugestão é que você assista o vídeo junto com ela. Alguns celulares não têm esse recurso, precisam de um leitor de QR Code a ser instalado na Google Play, na Apple Store, mas é muito simples. A maioria dos celulares hoje em dia já fazem essa leitura de QR Code só com a câmera do celular, como se fosse tirar uma foto. Você vai, aponta ali como se fosse tirar uma foto para esse código quadradinho e o celular já vai levar para a página, que é uma página de YouTube, que tem ali o estudo bíblico. Então são 4 vídeos, um para cada estudo. São vídeos de aproximadamente 3 minutos que tocam o coração. Foram feitos assim com muito carinho. Tenho certeza que vão tocar profundamente a pessoa que está fazendo os estudos, claro, mediante a ação do Espírito Santo no coração dela. Então, ao final das 4 lições, o que nós temos? Nós temos uma recapitulação. Parabéns por ter completado os 4 estudos. Vamos relembrar o que Deus falou ao seu coração? E isso é para ser lido junto com a pessoa, ok? Fale com a pessoa em voz alta o que ela aprendeu e, no final, um convite para continuar estudando, porque o nosso objetivo não é parar nos 4 estudos do Evangelho de João, mas sim prosseguir para outros materiais. A nossa sugestão é o Boas Novas para Você, que é chamado também de Relacionamento Discipulador 2.
O relacionamento discipulador 1 é composto dessas perguntinhas que estão dentro do Evangelho de João, ok? Então, nós temos um material separado, RD1, e a mesma lição está dentro do Evangelho de João, do RD1. E o RD2 é Boas Novas para você. Mas, além disso, nós também preparamos uma outra coisa, que é um QR Code para a pessoa, se quiser estudar a Bíblia sozinha, ela vai poder entrar direto na plataforma da Rede 316 para acessar estudos bíblicos em áudio. Esses não são em vídeo, apenas em áudio, na série Caminhando com Jesus, que é narrada pelo pastor Fabrício Freitas e foi produzida, o texto foi produzido pelo pastor Cirino Refosco. Então, esse material é extraordinário para a pessoa estudar a Bíblia sozinha. Então, terminou o Evangelho de João, você vai oferecer à pessoa estudar as 8 lições do Boas Novas para você e também vai sugerir que ela, em casa, sozinha, ela escute as lições do Caminhando com Jesus no link que vai direto daquele QR Code que está na última página. Então, é muito fácil, é muito indutivo, a pessoa mesmo pode seguir ali a sua caminhada ouvindo os áudios que estão em MP3. Você pode ouvir direto do site. Isso é maravilhoso, o site da nossa querida missionária Rede 316. E qual é o objetivo, então? O objetivo é levar a pessoa a compreender o Evangelho e receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Nós somos apenas facilitadores. É o Espírito Santo quem convence e promove a transformação do coração das pessoas. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós vamos realizar o estudo bíblico com as pessoas, mas nós temos que confiar no poder do Espírito Santo. Então eu queria agora passar para algumas dicas práticas de como apresentar o Evangelho de João. Então vamos lá, né? Primeiro, ore diariamente por você mesmo e pela pessoa que receberá os estudos. Lembra lá dos elementos do RD, do acróstico Raízes? Um deles é interceder. Você precisa orar por você também, para o seu fortalecimento espiritual. E também pela pessoa que está recebendo os estudos. É o Espírito Santo quem convence. Não é você, seu método, não é a lição, não é a estratégia didática da lição, é o Espírito Santo. Nós temos que fazer o melhor possível. Buscamos fazer o melhor possível nessa edição do Evangelho de João. Eu sei que você fará o melhor possível também ao estudá-la com alguém, mas no fim das contas, só o Espírito Santo pode transformar o coração do ser humano. 2. Faça antecipadamente com muita atenção cada estudo. Você vai pegar o Evangelho de João, minha sugestão é que você pegue um para você e você responda aquelas questões. Se elas não estiverem claras para você, você não terá condição de explicá-las para outra pessoa. Se você tiver dúvidas, pergunte a alguém, mas estude o Evangelho de João sozinho primeiro. Assista aos vídeos, veja lá como funcionam os QR Codes, dê suas respostas a cada pergunta e assim você estará mais preparado para ensinar o Evangelho de João para outra pessoa. 3. Demonstre muita alegria pela oportunidade de compartilhar o Evangelho com aquela pessoa, compartilhar a vontade de Deus com aquela pessoa. Então, a mensagem do estudo deve primariamente ou primeiramente impactar a sua vida. As pessoas costumam me perguntar quando elas estão prontas para apresentar o Evangelho para alguém. Eu sempre respondo, quando elas começarem a se emocionar com a mensagem que estiverem anunciando. O Evangelho é lindo. Confesso para vocês que quando estava produzindo esse material, selecionando textos do Evangelho de João, meu coração se emocionou, porque como esse texto é maravilhoso, o que Jesus fez por nós é lindo, é incrível, e cada vez que olhamos para esse texto, não pode ser uma coisa qualquer, não pode ser uma coisa trivial, algo banal. É uma mensagem viva, é uma mensagem poderosa do Evangelho que transforma vidas, então deve impactar o nosso coração também. 4, melhor dizendo, esforce-se para decorar o nome dos participantes.
Trate as pessoas pelo nome. Isso denota interesse. Muitas vezes nós perguntamos o nome e não memorizamos. E é meio indelicado perguntar 2 vezes, não é? Isso sempre acontece comigo. Mas procure saber o nome das pessoas. Aquelas que você encontrou nas ruas, o seu amigo, claro, mas de repente ele convidou mais alguém. Tem mais alguém na sala, ao redor de uma mesa, num sofá. Procure saber o nome das pessoas e trate-as pelo nome, individualmente. 5. No primeiro encontro, apresente o propósito. Isso é muito importante. Não é discutir política, filosofia, nem religião, mas estudar a palavra de Deus, buscando nela a verdade para a vida. Não é você transmitir a sua opinião das coisas, mas olhar para o texto e buscar no texto bíblico as respostas para as perguntas apresentadas. Por isso, você é apenas um facilitador dos estudos e não um professor, ok? 6. Oriente a pessoa sobre como manusear o Evangelho de João. Essa ação é muito importante porque as pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia sequer sabem como encontrar. Você fala assim, abra aí em João 3,16. Ela não sabe. Explique que os números grandes são os capítulos, os números pequenos são os versículos. Ali também tem indicação da página, isso vai ajudar. Mas não fique apenas na página. Mostre à pessoa como funciona a Bíblia, como ela é dividida nos capítulos, os versículos, para a pessoa começar a ter familiaridade com o texto bíblico. 7. Seja gentil, simpático e paciente. Gente, não dá para fazer um estudo bíblico de mau humor. Mesmo que você tenha tido um dia cansativo de trabalho, você precisa pedir a Deus que renove seu vigor, suas forças e seu humor para estar ali com alegria. E seja paciente. Às vezes a pessoa não sabe, tem dificuldade, às vezes tem dificuldade para ler e entender o texto. Você tem que ter muita paciência. E quando você se assentar com a pessoa, esteja no mesmo nível, né? Então, não fique em pé se a pessoa estiver sentada. Se ela estiver sentada na calçada, sente-se na calçada também. Se ela estiver em pé, fique em pé, mas não adote uma posição que possa conotar qualquer tipo de superioridade. 8. Se estiver em grupo, não indique as pessoas para lerem. Deixe que surjam voluntários espontaneamente, porque dependendo do contexto, pode haver casos de pessoas que não sabem ler, são analfabetas ou leem com dificuldade, e a pessoa às vezes constrangida até diz assim, esqueci meu óculos. Então, pergunta, alguém poderia ler? Se ninguém se oferecer, você lê, ok? Não deixe ninguém ficar constrangido por causa de qualquer dificuldade de leitura. 9. Demonstre sempre alegria e entusiasmo a cada resposta. Cada verdade descoberta deve ser celebrada. Ou seja, a pessoa respondeu certo, celebre, que bom, é isso mesmo, parabéns, você entendeu bem. E isso vai motivando a pessoa a continuar respondendo às perguntas. O contrário também é verdadeiro. Não desencoraje a pessoa se ela der uma resposta errada. Você pode dizer assim, bom, essa é uma boa resposta, mas vamos ler de novo, se não tem algo um pouco mais específico, ok? 10. Não critique as respostas recebidas, mas com todo cuidado e carinho, ajude a pessoa a caminhar um pouco mais pelo estudo. Com a ajuda do Espírito Santo, a própria leitura esclarecerá aquela pessoa. Então, não critique as respostas, não seja duro com respostas aparentemente erradas ou até mesmo sem sentido. Não critique. Ame a pessoa, seja paciente com as respostas que ela der, aproveitando ao máximo aquilo que ela disser de bom. 11. Já dissemos isso, mas vamos repetir. O facilitador não é um professor. Ou seja, não dê uma aula, apenas ajude a pessoa a encontrar as respostas no próprio Evangelho de João. Você não precisa estudar antes de trazer anotações para acrescentar aquilo que está sendo estudado. O objetivo é fazer de forma simples. 12. Seja pontual. Use no máximo 45 minutos. Dá para fazer isso numa videoconferência de Zoom em 40 minutos. Não precisa levar mais tempo do que isso. Se não deu tempo de terminar a lição, proponha continuá-la num outro encontro, mas respeite muito o tempo da pessoa, porque se demorar demais, se ficar 1h30 na casa de uma pessoa, na hora do segundo encontro ela pode ficar